Pronto, nós estamos aqui com o nosso presidente da associação, Emerson Ferretti, com Douglas, canal Baiazônio também, canal Sou Mais Bahia. Presidente, parabéns pela homenagem, pela honraria. Você, obviamente, que já fez isso em outros momentos e fazer com um atleta como Alberto Legelé, que é tão histórico para o Bahia, para nós é uma satisfação. Eu que não tenho idade, não vi ele jogar, mas a gente conhece as histórias. Como é que é para você, um ídolo que foi do Bahia, que é um ídolo do Bahia, presidente, fazer uma homenagem como essa com tantas pessoas importantes como Lima Sergipano? A gente teve uma mini aula de história agora com o Marcelo, né? A gente se arrepiou algumas vezes, né? Como é que é para você reviver esse momento como presidente agora de um dos maiores clubes do Brasil, do maior Nordeste? Bom, em primeiro lugar é ressaltar a importância da data, né? O Dia da Democracia Tricolor, que para mim é um renascimento do clube. É tão importante quanto a fundação, porque foi nesta data que o clube deu uma guinada na sua direção importantíssima, né? Para que pudesse ser o que é hoje, né? Esse clube que pode fazer que todo o tricolor sonhe com títulos, com triunfos, né, grandiosos. Então hoje é um dia especial que a gente tem muito carinho e um dia de valorizar a história e principalmente as pessoas que construíram essa história recente, esse novo momento do Bahia democrático. Não só as pessoas de fora de campo, como é a Comenda Valdemar Costa, mas também quem fez ao longo de toda a história do Bahia, ao longo de todos os 94 anos, história dentro de campo, né? Eu mesmo, eu posso até dimensionar, né, a alegria dos homenageados, porque eu também já fui homenageado com diploma de mérito esportivo em 2018, né? Então eu consigo dimensionar todo o sentimento deles em receber essa honraria, esse reconhecimento por parte do clube, porque nós que trabalhamos pelo clube, seja dentro de campo ou fora de campo, né, e principalmente com amor pelo clube, quando a gente tem um reconhecimento, a gente fica muito feliz, né? E hoje foram esses cinco homenageados que tiveram esse privilégio, né, de ter esse reconhecimento. Eu acho que valoriza demais o Bahia, sempre se importando com a sua torcida, né? É um clube popular, é um clube que precisa estar sempre junto da sua torcida, a torcida presente no Bahia, não só nos jogos aqui na Fonte Nova, quando tem jogo, mas participando da vida política, participando do dia a dia do Bahia. É muito importante isso, né? Então hoje foi mais um dia desses, né? De valorizar quem ama o Bahia, de valorizar a sua torcida, de valorizar quem trabalhou pelo Bahia, e a gente está muito feliz de proporcionar essa alegria para todo mundo. Emerson, eu estava falando aqui rapidinho, Douglas, nós falamos rapidamente lá, enquanto nós estávamos transmitindo o início do Bahia na campanha do futsal, do futevôlei. Nós falamos sobre um dos trabalhos sociais que o Bahia tem, que é o Bahia inaugura a ação social junto às comunidades com o campo, né? Bora Bahia é meu bairro, é o nome da ação. E eu me lembrava que em 94, uma liderança muito famosa chamada Nelson Mandela fez essas mesmas escolinhas de rugby. Você acha que esse trabalho social que o Bahia tem feito reaproxima o amor verdadeiro do Bahia depois de uma década perdida, que foi entre 90 e 2000? Claro, com certeza, né? A gente precisa estar dialogando com a comunidade, e eu acho que o Bahia, quando iniciou as campanhas sociais, né, com o núcleo de ações afirmativas lá em 2017, 2018, na gestão passada ainda, o Bahia foi pioneiro e é um grande exemplo de um clube que se preocupa com o social e com a sua gente. O projeto Bora Bahia no meu bairro, e que pode inclusive ser replicado em outras modalidades que a gente já está desenvolvendo, como o basquete, como o vôlei, e são projetos que a gente tem dentro do Bahia Associação, né, para que a gente possa replicar esse mesmo formato
em outras modalidades, aproxima o clube dos seus torcedores, aproxima o clube da sua torcida, da comunidade, né? E, logicamente, que proporciona as pessoas dessas comunidades também uma possibilidade de se tornar um atleta do clube, porque ali qualquer garoto ou garota que se destaca pode vir a fazer parte da divisão de base, né, das categorias de base do Bahia no futebol, ou até mesmo no basquete, ou até mesmo no vôlei do clube, e aí trilhar uma carreira como atleta. Então tem muitos ganhos esses projetos, e eu acho que Bahia mais uma vez está de parabéns por tantas iniciativas que aproximem o clube do seu torcedor. É isso aí, Douglas. Não, presidente, já pensando já no futuro também, da própria associação, das outras modalidades, a gente sabe que está previsto para o ano que vem provavelmente a inauguração do Balbinão, né, que seria ali a arena multiuso. Como é que o Bahia tem enxergado, né, essa possibilidade dessa nova arena? Vai vir grandes novidades para o ano que vem? O que é que o senhor pode revelar aqui para a gente? A gente está muito feliz, né, da cidade ter novamente um equipamento de qualidade, que vai ser, né, e que possa trazer grandes eventos de outras modalidades para cá, para Salvador. E com isso a gente começa a fomentar, né, junto não só ao torcedor tricolor, mas ao público de uma maneira geral, o gosto de torcer e de estar presente em eventos de outras modalidades, basquete, vôlei, handebol, enfim, de outras modalidades. A gente vai ter um equipamento e o nosso sonho é utilizar esse equipamento como o Bahia utiliza a Fonte Nova no futebol, né? Lá ser a casa do basquete do Bahia, lá ser a casa do vôlei do Bahia, né? E lotar aquele equipamento com o torcedor tricolor torcendo pelas nossas equipes. Já temos o vôlei sendo desenvolvido, já temos o basquete sendo desenvolvido, temos futevôlei, temos o basquete 3x3, temos vôlei de praia, enfim, já temos várias modalidades sendo desenvolvidas, algumas ainda estão muito no início, né? Logicamente que o objetivo é muito ousado, é de levar um basquete para uma NBB, é de levar um vôlei para uma Superliga, só que precisa ser feito passo a passo. E a gente está no primeiro passo ainda, que é startar o trabalho, né? E assim, com isso, trazer parceiros que possam fazer com que a gente continue avançando, né? Então, hoje, por exemplo, o nosso basquete de quadra, né, está jogando sua primeira partida oficial nos Jogos Universitários em Jacobina. Então é uma notícia também importante para o Bahia. Novamente temos um basquete para torcer. É o primeiro jogo, é o primeiro passo que está sendo dado, mas quem sabe a gente não vai estar lá quando o Balbinão estiver funcionando, né, em atividade, o nosso basquete não esteja lá jogando e levando o nosso público para lá para dentro para torcer por nós. É isso, Emerson Ferretti, ele calou 90 mil torcedores naquela final contra o Botafogo. 105? Errei por 15 mil pessoas. 105 mil pessoas no Botafogo, lá no Maracanã, naquela final, em que eu acho que foi empate aquela final, não foi? Foi 0x0, mas o Juventude havia vencido o jogo em casa no Alfredo Jaconi e ele foi campeão. Então, se tem alguém que entende calar a boca aqui, ó, é esse cara aqui, não é, Douglas? É isso, Emerson, e tratando também de goleiros do Bahia, a gente sabe que é um assunto também que mexe muito com a nação tricolor. Você já foi um goleiro, você já vivenciou ali aquele ambiente dentro de campo. O que é que você pode falar, cara, de tudo isso que está envolvendo, né? Marcos Felipe foi emprestado, a galera contestava muito Marcos Felipe, tem o Ronaldo também, que às vezes dá uma falha ou outra, agora está chegando o João Paulo, vai vir com um peso muito grande, né, para poder defender a meta do Bahia. O que é que você, Emerson, como ex-atleta, como já foi um goleiro, como é que você enxerga todo esse cenário? O que é que você pode falar sobre esse tema? Bom, goleiro sempre foi para mim, né, não só porque eu sou um ex-goleiro, né, mas sempre foi uma das posições mais importantes dentro do futebol. Antigamente não tão valorizada assim, inclusive financeiramente, né? É verdade. Mas hoje eu acho que já se entende, né, e a importância, porque uma defesa pode dar 3 pontos a um time, né? Uma atuação de um goleiro pode dar 3 pontos a um time. E infelizmente assim, nossos goleiros, né, principalmente o Marcos Felipe, que teve uma sequência maior de jogos,
tiveram alguns erros e isso é completamente normal. Os maiores da história erraram também, né? Para mim ele deu um pouco de azar porque os erros que ele cometeu, o time acabou perdendo, porque quando o goleiro erra, mas o time vai lá e ganha de 2-1, o seu erro é amenizado. E o Marcos Felipe teve algumas sequências aí de erros que o time acabou perdendo, e isso evidencia mais o erro do goleiro, né? Ou de qualquer outro atleta que errou, né? E ele teve azar nesse sentido. Todo esse ambiente criado, né, acabou tirando a confiança, né, dos nossos atletas, assim, mexe com o emocional, e é fato, porque são seres humanos, qualquer um que entra em campo com 50 mil pessoas já lhe vaiando antes de começar o jogo, é difícil você enfrentar tudo isso, né? Então mexeu, né? Eu acho que os nossos goleiros estavam realmente com a confiança um pouco abalada, nada que não pudesse recuperar, mas a decisão de emprestá-lo para ele jogar em outros lugares, recuperar essa confiança é acertada, trazer um novo goleiro que chega assim sob pressão, né? Porque é uma posição hoje no Bahia muito visada, né? Mas a gente confia que é um processo, né? Todos os grandes goleiros já tiveram maus momentos, já tiveram sequências de erros, já tiveram vaias, e a maioria deles, e aí que a gente vê o grande jogador, se recupera e volta a jogar bem, né? Então a gente deseja isso para o Marcos Felipe, né? No próximo, no time que ele está indo para defender, quando ele voltar para o Bahia também, né? E com o Ronaldo quando tiver a oportunidade de jogar, e agora o João Paulo, né, que está chegando para nos ajudar, e a gente está chegando assim sem vivenciar esse ambiente, vai pegar a pressão, mas a gente confia aí que a gente possa resolver esse problema, né, do gol do Bahia, né, que é um problema que eu falei, é um problema normal, todos os clubes têm, os goleiros passam por isso, mas o importante é seguir o trabalho para recuperar. Emerson, última pergunta aqui, para você que você está cheio de compromisso também. A gente fala nas lives, eu pelo menos falo, né? Eu vi alguns grandes goleiros jogar pelo Bahia, você foi um deles. Teve o Marcelo Lomba depois de você, mas assim, eu não tenho muita simpatia pelo trabalho pelas condições que aconteceram. Mas você, obviamente, foi um grande goleiro do Bahia, do esporte brasileiro. Essa alternância no gol, né, entre o Ronaldo, o Marcos Felipe, as vaias, você acha que o tempo de jogo, né, o Ronaldo falhou no último jogo contra o Fluminense, e foi uma falha que eu acredito a ritmo de jogo, a tempo de bola. Você acha que isso contribuiu com as falhas dos atletas? Porque goleiro não é igual a zagueiro, não é igual a meio campo. Se você perder uma bola, tem alguém para tomar, né? O goleiro é a última linha da defesa. Você acha que isso pode ter contribuído com essa instabilidade no gol? Olha, é lógico que ritmo de jogo é importante, né? Quando você vem numa sequência, é diferente de quando você entra sem estar jogando. Mas todo mundo que treina tem que estar preparado, porque em algum momento pode precisar, né? Um goleiro, por exemplo, pode se machucar no início do primeiro tempo, o reserva tem que estar preparado. Então, por mais que ele esteja sem ritmo de jogo, isso não pode afetar a parte técnica dele toda, né? E principalmente emocional, né? Senão o goleiro reserva, quando tiver oportunidade, nunca vai bem porque está sem jogar, né? E a gente já viu inúmeras vezes o goleiro reserva entrando e jogando bem, né? Então, eu acho que vai muito de momento também, né, do aspecto emocional, da preparação do próprio atleta, mas eu não vejo problema não de você não estar tendo uma sequência, porque isso é do futebol. O goleiro reserva sabe que o titular vai jogar mais, ele vai jogar menos, mas ele em algum momento vai ter uma oportunidade e ele tem que estar preparado. É isso. Emerson Ferretti, nosso presidente da associação, ele que está promovendo os esportes amadores. Nós vamos agora transmitir as outras partidas do futebol. Queremos estar participando, viu, Emerson, com você lá, seja conosco lá na bancada ou em loco nas arenas. Você que participou conosco nas arenas lá na estreia do Bahia contra o Goiás. Foi 2-0. Esse outro jogo eu fiquei chateado, viu? Perdemos um set, mas obviamente que a modalidade do Bahia é fortíssima. O time do Bahia é fortíssimo e é um dos postulantes ao título brasileiro deste ano. Então fique acompanhando aí, ele já falou do basquete, tem um vôlei de praia e vôlei de quadra. No final de semana
cheio para o torcedor do Bahia. Além do futebol masculino, né? Hoje contra o Corinthians, o futebol feminino está jogando, o sub-20 jogando, o basquete, o vôlei de praia, o vôlei de quadra e o futevôlei jogou ontem. Para você ver, o Bahia está crescendo, né? O Bahia está se expandindo e isso é muito bom para o clube, para a marca do clube, para o torcedor. Né? E é isso que é o nosso trabalho também aqui na associação, né? Fazer com que o Bahia se expanda mais ainda, né? Que se torne forte em outras modalidades e o torcedor tenha opções para torcer, para se relacionar com o clube, que não só aqui no momento que tem o jogo na Fonte Nova, né? Possa ir no ginásio, possa ir nas areias, possa ir nas pistas, tem a Corrida do Bahia, que já é um sucesso também. Sucesso. Novembro vai ter a 3ª edição, né? Então é isso, é expandir o Bahia, fazer com que o Bahia transborde para além da Fonte Nova. É isso aí, obrigado Emerson, valeu galera dos canais Sou Mais Bahia, do canal Bahia Zone, nosso presidente Emerson Ferretti, um abraço. Abraço.